Fala, meus queridos alunos da disciplina de Direitos Reais, como estão? Tudo bem? Nesse período da quarentena é complicado, né? A gente fica trancado em casa e apenas estudando, tentando produzir. E eu concordo com vocês, é bem difícil, mas é necessário. É uma medida necessária que a Organização Mundial de Saúde, nosso Ministério da Saúde, está recomendando. E cada vez mais a gente vê a importância do isolamento social. Então vamos seguir firme com esse propósito, vamos realmente ficar em casa e permanecer aqui com as nossas aulas remotas. Primeiro, antes de tudo, antes da gente ingressar na nossa aula de hoje, na nossa 12ª aula, que a gente vai iniciar o estudo de um importante instituto, que é o Instituto do Uso Capião, eu queria saber se vocês ouviram o áudio do Dr. Pablo. Eu coloquei no grupo para esclarecer essa questão de registro, averbação e matrícula. E aí, ficou bem mais claro, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me acionem. Vocês podem me acionar pelo Moodle, pelo WhatsApp, por e-mail ou até mesmo aqui no YouTube, tá bom? Combinado? Eu não quero que ninguém fique com dúvida. Então, vamos lá, vamos começar a nossa aula remota. Hoje a gente vai ter a nossa 12ª aula. A gente vai falar hoje sobre o Instituto do Uso Capião. Isso mesmo, talvez um dos pontos mais polêmicos, um dos pontos mais discutidos na nossa disciplina, junto com a questão da propriedade, talvez seja o uso capião. Todo mundo já, pelo menos, ouviu falar alguma vez de uso capião, e eu acredito que alguns, inclusive, já têm alguma ideia do que vem a ser o uso capião, de algumas de suas modalidades, de algumas espécies e até mesmo de algumas particularidades. Então, nessa aula que a gente vai ter pela importância desse instituto, nós vamos tratar em duas aulas. Hoje, na nossa 12ª aula, e também eu vou fazer o lançamento da segunda aula, no dia que a gente tem as aulas mesmo, e nós vamos ter a nossa 13ª aula, que nós iremos finalizar o estudo do uso capião. Beleza? Combinado? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula do uso capião e nesse primeiro tópico, nesse primeiro ponto, eu queria tratar e conversar com vocês a respeito dos conceitos e dos pressupostos do uso capião. E como conceito básico, que a gente inclusive já falou em outras aulas, é de que o uso capião é o modo originário de aquisição da propriedade, mediante o exercício da posse pacífica e contínua durante certo período de tempo previsto em lei. Então vamos agora analisar quais são as particularidades de cada um deles, o que vem a ser esse período de tempo previsto em lei, quais são as suas especificidades, se todos têm o mesmo período de tempo ou se não tem esse mesmo período de tempo de acordo com cada lei e de cada dispositivo. Mas o que eu queria, antes da gente adentrar nessa questão de espécies do uso capião, é tratar de um ponto básico, um ponto consoante para a gente poder adentrar nesse estudo propriamente dito. E o ponto que eu venho trazer para vocês é a respeito dos três pressupostos, dos três elementos caracterizadores para uso capião, que é a posse, o tempo e o animus domini. Então, vamos tratar de forma rasa um pouquinho de cada um deles. O primeiro, que é a posse. A posse, a gente já estudou e a posse fala por si só, né? Eu diria que a posse, na verdade, é a pedra fundamental para o uso capião. Ela é assentada na ideia de que a posse deve ser pacífica, ou seja, essa posse para uso capião, ela não pode ser contestada. E, além disso, ela tem que ser contínua. E um exercício simples para a gente verificar essa questão de posse é o seguinte: a gente tem que ver se essa outra parte contestou essa posse que está sendo exercida. Se colocou em dúvida essa prevalência ou até mesmo essa qualificadora,
Isso deve ser discutido, deve ser dado uma atenção devida nessa particularidade, tá bom? O segundo elemento caracterizador, o segundo pressuposto da uso capião é o tempo. O tempo, por sua vez, é necessário para que a gente verifique se essa posse que existe, que esse elemento caracterizador, esse primeiro elemento caracterizador, ele vem a ser consolidado e vem a ser convertido em propriedade. E a depender dessa espécie de uso capião, isso a gente vai analisar no nosso próximo tópico, esse lapso temporal ele pode ser diminuto ou ele pode ser mais amplo. Esse lapso temporal ele varia de acordo com cada espécie de uso capião. E o nosso terceiro e último elemento caracterizador e pressuposto do nosso uso capião é o animus domini. O que vem a ser animus domini? E eu vou ser bem curto e grosso. Na verdade, o animus domini, ele, por sua vez, nada mais é do que a intenção de ter esta coisa como senhor. A pessoa ter essa intenção de ter essa coisa como proprietário. Beleza? Estamos claros desses três pontos, desses três elementos caracterizadores do uso capião? Sim, então vamos prosseguir. Caso contrário, eu peço que de imediato você me acione. Eu estou sempre à disposição. Quem já veio tirar dúvida comigo sabe disso e é minha testemunha para essa questão. Então, vamos prosseguir e caso você tenha dúvida, me procure pelo WhatsApp, por e-mail, pelo Moodle ou aqui mesmo através da ferramenta do YouTube. Tá bom? Vamos então avançar e nesse segundo tópico a gente vai falar sobre as principais espécies do uso capião. A gente já venceu essa parte introdutória, já trouxemos conceitos e pressupostos necessários da uso capião. Então vamos cuidar de analisar com uma atenção maior, com uma maior propriedade dessas eventuais espécies do uso capião, tá bom? Vamos lá? E a nossa primeira espécie de uso capião é a uso capião extraordinária. Talvez a mais conhecida de todas, uso capião, talvez até a uso capião que você já ouviu falar. Se você já ouviu falar de uso capião, talvez o conceito que você tenha é da uso capião extraordinária. Quando a gente iniciar aqui o estudo, talvez você vá se lembrar disso. A uso capião extraordinária é aquele que, com 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu o imóvel, adquire-lhe a propriedade, independente de título e boa-fé, por meio da uso capião extraordinária. E a gente tem inclusive um pressuposto, um dispositivo, que é o dispositivo do artigo 1238, que trata a respeito dessa importante figura de uso capião. E o que a gente tem aqui nesse momento é o seguinte: em um caso prático que a gente se depare com a uso capião extraordinária, nesse caso em concreto, o possuidor ele vai requerer ao juiz que ele declare por sentença um título. E esse título ele vai se dirigir para o cartório de imóveis e lá no cartório de imóveis ele vai conseguir proceder com esse registro, tá bom? Vamos dar uma olhada no artigo. E o artigo diz o seguinte: em seu artigo 1238, diz que aquele que, por 15 anos, sem interrupção nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título de boa-fé, podendo requerer ao juiz que o mesmo declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Então, o que a gente tem nesse momento é, como eu já mencionei e já frisei, eu vou atentar vocês novamente, vou fazer o alerta de que para que se reconheça uso capião
é tido como requisito essencial que essa posse ela seja contínua e sem oposição, sem contestação, tá bom? E o artigo, o dispositivo legal, ele diz isso até mesmo com uma certa tranquilidade dessa questão de oposição e contestação. E eu trago para vocês nesse momento um importante julgado que vai solidificar esse ponto que é tratado e a gente já vem discutindo. Que diz que a uso capião extraordinária, no termo dos artigos 1238, que foi o artigo que a gente acabou de verificar, reclama a posse mansa e pacífica, ininterrupta, exercida com animus domini, bem como o decurso do prazo de 15 anos. 2. Na espécie, contudo, concluíram as instâncias de origem, após a análise estrita e pormenorizada das provas juntadas no processo, não estarem preenchidos os requisitos necessários para essa aquisição originária, que é notificando a oposição à posse antes do transcurso desse prazo aquisitivo. Então, o que eu quero que vocês notem aqui nesse momento é que para essa espécie, para essa forma de prescrição aquisitiva, pouco importa essa intenção original do sujeito que exerceu essa posse. Ou seja, se ele atuou de boa ou de má fé. E para isso, eu também trago para vocês uma doutrina. E a doutrina que eu trago para vocês é a de Silvio Venosa. E Silvio Venosa diz o seguinte: na uso capião extraordinária, com lapso de tempo muito maior. Originalmente, no Código de 16 era 30 anos, pessoal, 30 anos é uma vida. Imagine para você conseguir essa uso capião no Código de 16. Era bem complexo, era muito difícil de você conseguir. Basta que ocorra o fato da posse, não se investigando o título ou a boa-fé. Basta a posse mansa, pacífica e ininterrupta. Ocorrendo posse nesses termos, não podemos contestar o direito à prescrição aquisitiva. Na realidade, se por um lado o uso capiente adquire o domínio, aquele que eventualmente o perde sofre punição por essa desídia, por essa negligência em não cuidar do que é seu. Se uma pessoa ela não percebe que tem alguém dentro do seu terreno, dentro de sua propriedade, pelo prazo de 15 anos. Então, o que Silvio Venosa diz e o que nossa legislação ampara é que essa pessoa, ela houve dissídia, ela houve uma negligência com essa coisa dela, ela não cuidou devidamente do que lhe era seu. Então, para esse tipo de aspecto, fica mais ressaltado a uso capião extraordinária. Então, o prazo estabelecido nesse artigo, no artigo 1238 do Código Civil, ele pode sofrer uma redução, pessoal. E eu trago para vocês que é o que é denominado, é caracterizado e chamado de posse-trabalho. E para isso, vamos dar uma olhada no nosso dispositivo, no nosso parágrafo único desse citado artigo, inúmeras vezes já nesses últimos minutos. O parágrafo único diz que o prazo estabelecido nesse artigo reduzir-se-á a 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua morada habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Então, a inteligência desse aludido parágrafo único também é muito elogiável pela nossa doutrina, pelos nossos doutrinadores. Da seguinte forma, eu trago isolado para vocês Miguel Reale, que com muita propriedade e muita inteligência elogia esse parágrafo único, essa inteligência desse legislador nesse aspecto. E ele diz o seguinte: em virtude do princípio da socialidade, surgiu também um novo conceito de posse, a posse-trabalho.
ou posse pro labore, em virtude da qual o prazo de uso capião de um imóvel é reduzido, conforme o caso, se os possuidores neles houverem estabelecidos a sua morada ou realizado investimentos de interesse social e econômico. Então percebo, no caput ele tem um prazo maior e no seu parágrafo único ele estipula um prazo menor, inclusive atribuindo quais são os requisitos para que esse possuidor ele venha a ser beneficiado com essa redução desse lapso temporal. Então, é inclusive o que a nossa legislação bem elogia. E nesse momento eu queria também tecer um elogio para o legislador. Eu queria pedir um espaço para mim expor a minha humilde opinião nesse aspecto, por estarmos diante de um bom exemplo de um efeito muito importante, de um princípio muito importante que a gente estudou no início das nossas aulas. Lá no início das nossas aulas, a gente tratou da função social da propriedade, da função social da posse. Então, o que a gente verifica, o que a gente depara, eu peço inclusive uma reflexão de vocês, é exatamente isso. A gente está diante de um bom exemplo de um exercício, de um efeito dessa função social da posse, em que o reconhecimento dessa circunstância desse possuidor, ele deu uma destinação considerada relevante para essa propriedade. Essa propriedade que estava esquecida, que estava abandonada, ele deu uma função importante para isso. Ele empregou uma destinação necessária e que vai ser louvável e até mesmo útil para a nossa sociedade e que é um elemento caracterizador desse uso capião. Um outro ponto que eu gostaria de destacar nesse momento é a previsão dessa redução prazal, que está contida no parágrafo único desse aludido artigo, do artigo 1238, que nesse parágrafo único não há estipulação, não há estabelecimento que a moradia ou as obras desses serviços tenham ocorrido durante esses 10 anos. Em que momento que tem que ter ocorrido essa moradia ou em que momento que ocorreu esses serviços dentro dessa propriedade. Basta que o fato ele houve essa moradia e que houve esses serviços de caráter produtivo e que seja demonstrado em juízo, que você consiga demonstrar ao juiz o estabelecimento dessa moradia e o estabelecimento dessas obras, desses serviços que foram estabelecidos. Então, a lógica que se tem, inclusive o que é elogiável, é que tenha sido mais para essa parte final desse período, desse prazo, desse lapso temporal. E é justamente o que eu trago nessa pergunta para vocês, que eu gostaria que vocês respondessem. Não se incomodem, não se intimidem, nem se acanhem. Por favor, me respondam. Não se preocupem se tiver alguém do seu lado que for ouvir, ninguém vai achar que você está ficando doida de estar falando com o computador. Todo mundo sabe que você está fazendo aula e o exercício da fala é importante para o aprendizado. Então, por favor, me respondam. Em que momento deve ocorrer essa moradia ou essas obras ou serviços? Enquanto isso, eu vou beber uma água. Bom, pessoal, o que a gente tem, que eu inclusive acabei de explicar para vocês, é que a previsão dessa redução prazal contida no parágrafo único do artigo 1238 não estabelece, não há essa estipulação de que em qual momento que deve ocorrer essa moradia ou em qual momento que deve ocorrer esse serviço que foi taxado e tido com um caráter produtivo para essa propriedade. Mas o que a gente verifica na prática é que é mais interessante, até mesmo para você demonstrar uma lógica e uma praticidade,
é que se ocorra na parte final desse lapso temporal, porque você consegue demonstrar que essa posse atende atualmente e não naquele momento. Digamos que essa obra, essa moradia tenha ocorrido apenas nesse início desse lapso temporal. O que me garante, o que vai garantir ao julgador, ao juiz, de que atualmente você atende essa função social. Atendia naquele momento. Então, o que eu recomendo para vocês, se vocês forem eventualmente discutir uma questão de uso capião extraordinária, é que se tenha essa comprovação, essa demonstração mais próxima dessa parte final. E seria até interessante que tivesse ocorrendo no momento desse pleito. Beleza? Vamos agora para a nossa segunda espécie de uso capião. É um uso capião também bem conhecido, que é o uso capião ordinário. E o uso capião ordinário adquire também a propriedade do imóvel, aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. Observem que, nesse próprio conceito, nesse próprio exemplo, já há algumas indicações, alguns requisitos apontados nessa parte conceitual. E eu trago para vocês também o artigo que trata da uso capião ordinária, que é o artigo 1242. Vamos dar uma lida? Diz que adquire também a propriedade do imóvel aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por 10 anos. E ele também trata um aspecto de redução prazal da seguinte forma: será de 5 anos o prazo se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelado posteriormente, desde que os possuidores neles tiverem estabelecidos a sua moradia ou realizado investimentos de interesse social e econômico, é o que a gente acabou de discutir, que é a posse-trabalho ou posse pro labore. Então, eu trago para vocês também esse parágrafo único que trata dessa redação da seguinte forma: artigo 1242, parágrafo único. Será de 5 anos o prazo previsto nesse artigo se o imóvel houver sido adquirido onerosamente, com base no registro constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde que os possuidores neles tiverem estabelecido a sua moradia ou realizado este investimento, esse interesse social e econômico. Então, é o caso aqui, por exemplo, de um sujeito que compra o imóvel e ele ignora eventual vício na sua escritura, ou seja, no seu justo título. E acerca desse ponto, desse eventual vício que vem ter, eu queria trazer para vocês o seguinte pensamento. É de Flávio Tartucci. E Flávio Tartucci diz da seguinte forma: a norma apresenta sério problema. Isso porque traz um requisito ao lado da posse-trabalho, qual seja a existência de um documento hábil que foi registrado e cancelado posteriormente, caso de um compromisso de compra e venda. Tal requisito gera o que se convencionou chamar de uso capião tabular, especialmente entre os juristas das áreas de registro público. Então, para isso, para essa modalidade que é incluída dentro do uso capião ordinário, mas que futuramente provavelmente ele vai ter uma tipificação própria, uma denominação própria, que é a uso capião tabular, ou até mesmo que alguns doutrinadores chamam de uso capião de livro.
ela merece um destaque e eu trago para vocês um importante julgado que diz o seguinte: a uso capião normalmente coloca em confronto particulares que litigam em torno da propriedade de um bem móvel. Na hipótese dos autos, a constatação de que os vendedores do imóvel apresentaram certidão negativa de tributos previdenciários inautênticas, ou seja, que não era verídica, deste imóvel, que levou ao juízo da vara de registro público em processo administrativo a determinar o bloqueio dessa matrícula do bem. E o que foi verificado nos autos, e nesse caso em específico, é que depois de 10 anos, a partir desse bloqueio da matrícula, que foi fundado nesse documento que não era autêntico, o INSS não requer a declaração dessa nulidade, a declaração de que essa compra e venda que foi realizada, ela não deveria ser formalizada. Ele não executa esse crédito previdenciário que está aberto. Ele não promove nenhuma atitude judicial para que esse valor que não foi recolhido venha a ser incorporado por cofre público. Então, nem requer o reconhecimento dessa fraude de execução. Não penhora o bem controvertido, ou seja, não penhora esse bem que foi objeto desse documento inautêntico. Enfim, ele não toma nenhuma providência. Então, diante disso, é possível reconhecer ao menos o status assertionis, que ocorreu essa eventual uso capião tabular ou uso capião de livro. Enfim, eu trouxe um nome meio complexo, o status assertionis. O que vem a ser esse status assertionis que é tratado nesse importante julgado a respeito da uso capião tabular. E o que eu peço para que vocês observem é que nesse caso transcrito, a uso capião tabular, foi reconhecido esse status assertionis, ou seja, praticamente de prima facie, um recurso especial em face dessa decisão indeferiu essa inicial desse processo, indeferiu esse seu reconhecimento, certo? Vamos então avançar. Reitero, se alguém ficar com dúvida a respeito de qualquer instituto ou qualquer terminologia que a gente venha a trazer aqui, por favor, me acione, que a gente vai conseguir ter um diálogo para esclarecer esses pontos que porventura estejam em aberto. E a gente avançando agora aqui, a gente vai tratar agora do uso capião constitucional rural, mas eu faço a ressalva desde já. O uso capião constitucional rural, eles têm diversas denominações. Eu já encontrei em doutrina uso capião constitucional especial, uso capião pro labore, uso capião rústico, uso capião rural, uso capião agrário, uso capião agrário constitucional, enfim, existe uma série de terminologias, mas o que vem a ser esse uso capião constitucional rural? Vamos utilizar o nome mais aplicado, o nome aplicado em questões de concurso, o nome aplicado pela nossa doutrina, e eu acho que a gente utilizar essa nomenclatura, essa terminologia, a gente não vai ter eventuais problemas futuros. E o que vem a ser a uso capião constitucional rural. Bom, a uso capião constitucional rural é aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por 5 anos, ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural, não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva. Isso é importante, pessoal. Tem que atender
a função social, ela tem que ser produtiva, porque se for para ser uma terra improdutiva, que permaneça no estado que ela esteja. E pelo trabalho seu ou de sua família, tendo nela a moradia. Ou seja, a pessoa tem que utilizar para fins de trabalho e também de fins de moradia. Ele vai adquirir essa propriedade como se sua fosse. E aqui eu trago o artigo 1239, que diz que aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como sua, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural não superior a 5 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela a sua moradia, adquirir-lhe a propriedade. Trata-se de uma regra civilista, que esse artigo é do Código Civil, e que, na verdade, ela reproduziu um comando constitucional, uma previsão anterior constitucional, que é o artigo 191 da nossa Constituição. E eu trouxe para vocês aqui para a gente analisar essa redação, que diz que aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural ou urbano, possua como seu, por 5 anos ininterruptos, sem oposição, área de terra em zona rural, não superior a 50 hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família, tendo nela a sua moradia, adquirir-lhe a propriedade. Percebam que a redação é a mesma. O que a gente vê no nosso Código Civil é o mesmo da nossa Constituição. E a Constituição ainda traz um parágrafo importante que trata de um princípio e de um preceito importante que a gente já tem em mente, que a gente já veio discutir nas nossas aulas, que diz que os imóveis públicos não serão adquiridos por uso capião, salvo raras exceções que a gente já tratou. E se porventura você não recorda desse ponto, volte a algumas casas que lá você vai encontrar a nossa resposta. Ou venha discutir comigo, que eu posso te apontar em que momento que a gente viu isso. Tá bom? E eu já te trouxe a nossa disposição, o nosso Código Civil, também trouxe a disposição da nossa Constituição. Agora, vamos ver como os nossos tribunais se comportam diante desses pontos. E os nossos tribunais dizem o seguinte: os artigos 1239 do Código Civil e 191 da nossa Constituição Federal diz que definem os requisitos legais de uso capião especial rural, ou constitucional rural, ou prolabore, quais sejam a posse com animus domini, pelo prazo de 5 anos, sem oposição. Segundo requisito, área de terra em zona rural não superior a 50 hectares. Terceiro requisito, utilização do imóvel como moradia, tornando-o produtivo pelo trabalho do possuidor ou de sua família. E quarto requisito, quarto ponto, é não ser o possuidor proprietário de um outro imóvel. E prestem atenção que isso é muito utilizado, principalmente em concursos. Este imóvel, alguns colocam a seguinte pegadinha, que esse cara ele não pode ser possuidor de um outro imóvel rural, mas não é. É bem claro a nossa doutrina, bem claro os nossos dispositivos, seja ele civilista, seja ele constitucional. Aqui, o que ele não pode ser é possuidor proprietário de um outro imóvel rural ou urbano. É claro, ele não pode ser de nenhum dos dois, não é apenas rural e também não é apenas urbano. É os dois, rural e urbano. Beleza? O procedimento para reconhecimento dessa forma de uso capião ele é muito bem delimitado.
E eu queria recomendar para vocês a leitura dessa lei, da Lei 6.969 de 81. Sim, eu concordo com você. É uma lei bem antiga, mas ela sofreu já algumas alterações dentro do procedimento legislativo e vieram a atualizar essa lei. Então, fica aí de dever de casa. Eu sei que vocês têm muita coisa, já tem algumas provas a se fazer, mas se porventura tiver um tempinho, deem uma lida nessa lei, porque ela é bem importante, ela é bem crucial para entender essa modalidade de uso capião, essa espécie de uso capião. E quando vocês lerem essa lei, eu já vou adiantar uma confusão que vai ter. A confusão vai ser a seguinte: a lei ela faz a menção de um procedimento sumaríssimo no seu artigo 5º. E agora, como é que fica? O rito sumaríssimo deixou de existir no nosso ordenamento jurídico. E aí, como é que fica? E o que eu já trago para vocês aqui, e que é importante a gente ter esse conhecimento em mente, é o seguinte, que se a gente verificar esse tipo de situação, que inclusive é aplicável para esse artigo, a gente tem que se resguardar e a gente tem que se remeter para o artigo 1049 do nosso Código de Processo Civil, que diz que sempre que a lei remeter a procedimento previsto na lei processual sem especificá-lo, será observado o procedimento comum previsto nesse código. Diogo continua obscuro, continua nebuloso, eu continuo sem saber a resposta. Vamos dar uma olhada então no nosso parágrafo único. O parágrafo único diz que, na hipótese de a lei remeter ao procedimento sumário, será observado o procedimento comum previsto nesse código, com as modificações previstas na própria lei especial, se porventura houver. Então, o que a gente tem aqui é que vai seguir o procedimento comum, ok? E aqui cabe uma ressalva. A gente, quem não sabe, fica aqui o conhecimento que os hectares, às vezes ele varia de região para região essa medida, mas a gente tem uma régua padrão que diz que um hectare é equivalente a 10.000 metros. E o que a gente tem é que na nossa legislação especial, no nosso Código Civil e na nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, diz que lá tem uma estipulação máxima, tem uma estipulação do máximo dessa área uso capível. Ela foi devidamente estabelecida, foi devidamente regrada. Todavia, não há uma estipulação de uma área mínima. E talvez essa pergunta pode parecer sem sentido, mas a gente verifica em alguns planos diretores, alguns decretos municipais ou até mesmo estaduais, que diz de algumas espécies de módulos, uns tamanhos padrões, e alguns inclusive disciplinam de que não são passíveis de uso capião. Diante disso, o que a gente responde? Existe uma área mínima a ser estabelecida? E o que eu trago para vocês é que já houve um julgado que enfrentou essa discussão e nesse julgado ele houve uma importante dispositivo, um importante regramento. Vamos dar uma sacada? Diz o seguinte: assim, a partir de uma interpretação teleológica da norma, que assegura a tutela do interesse para o qual foi criada, conclui-se que, assentando o legislador no ordenamento jurídico, o Instituto do Uso Capião Rural, prescrevendo um limite máximo de área a ser
usucapida, sem ressalva de um tamanho mínimo. Estando presentes todos os requisitos exigidos pela legislação, parece evidente não haver impedimento à aquisição dessa usucapião de imóvel, que guarde uma medida inferior ao módulo previsto para a região. Ou seja, por mais que haja uma eventual disciplina municipal contrária, isso não deve ser aplicado, porque as nossas normas superiores, elas estipularam apenas o tamanho máximo, não estipularam os tamanhos mínimos. Assim, a gente consegue concluir que, embora exista esse teto constitucional e civilista máximo para essa área usucapível, não há, segundo o entendimento e segundo leitura desses próprios dispositivos, um limite mínimo para o reconhecimento desse direito à propriedade por modo da usucapião rural. Bom, e aqui nesse momento eu queria propor algo diferente para vocês. Eu queria propor uma brincadeira. Se a gente estivesse em sala de aula e com a passagem da Páscoa, certamente eu iria fazer isso presencialmente. Mas a gente está tendo aula remota, nada mais justo do que eu fazer então pela forma remota. E eu quero propor algo diferente. E vai ser o seguinte: se você está assistindo essa aula e já chegou nesse ponto, talvez algum colega não tenha chegado. E o que lhe torna o primeiro a chegar nesse ponto. E o que eu quero propor para você é um desafio. Eu vou apresentar 3 questões para vocês sobre esse assunto que a gente acabou de ver. E se vocês tiverem prestado atenção na aula, se vocês tiverem feito as anotações pertinentes e até estudado pelo slide que eu vou colocar no Moodle, vou colocar no YouTube, vou colocar também no WhatsApp e também por e-mail, você vai conseguir responder essas questões. Então, eu espero que você tenha prestado atenção no que a gente acabou de verificar. E se porventura você prestou atenção, você vai poder participar. E para participar, presta atenção, porque se vocês não cumprirem esse requisito inicial, vocês estão fora. A questão é, eu vou apresentar a questão, se você souber a resposta, você vai até o nosso grupo de WhatsApp, isso mesmo, nosso grupo de WhatsApp. Se você não está no nosso grupo de WhatsApp, por favor, venha falar comigo através do meu e-mail ou através do meu WhatsApp particular, que eu vou te enviar o link para você participar do nosso grupo, tá bom? O qual você já deveria, inclusive, estar participando, porque lá a gente faz algumas discussões pertinentes. E vamos lá, você vai até o grupo do WhatsApp e vai colocar a seguinte questão, a seguinte sentença. Por favor, coloquem apenas isso. É importante que você coloque apenas isso, porque talvez o seu colega não tenha chegado nesse momento. Todo mundo tem o seu tempo. Todo mundo está produzindo da forma com que é possível, da melhor forma possível. Então, vamos respeitar o tempo do colega. Se você já atingiu, parabéns para você, você está em dia com a nossa matéria e como forma de te presentear, eu vou te dar esse chocolate como a gente for para nossa aula presencial. Então, presta atenção porque eu só vou dar para o primeiro, senão quebra a banca, né? E diz o seguinte, você coloca no grupo o seguinte, professor, eu sei a resposta e mereço ganhar. Posso te passar no privado? Interrogação. Nesse momento, eu vou responder no grupo, vou te dar um joinha e vou te procurar no privado para que você me dê as letras corretas das perguntas. Se você, porventura, acertar, eu vou colocar no grupo que você acertou e você merece. Já é seu. E vamos deixar os outros irem chegando até esse momento do vídeo e eles entenderem o que aconteceu. A gente não vai nem falar o que está acontecendo. Combinado? Vamos lá para a nossa primeira pergunta. A primeira pergunta diz que, com relação ao uso capião urbano, é incorreto, presta atenção, incorreto, afirmar. Letra A. O possuidor não poderá ser proprietário de outro imóvel, rural ou urbano. Letra B. O possuidor
deverá utilizar a área para sua residência e de sua família. Letra C. A área deverá ser superior a 250 metros quadrados. Letra D. O possuidor deverá exercer a posse por 5 anos. E letra E diz: o possuidor pode ser casado ou solteiro. Essa é uma questão interessante que foi aplicada em um concurso para analista judiciário. Essa é a primeira. Vamos para a nossa segunda. A segunda diz que, a respeito da aquisição de propriedade imóvel, considere. E aqui a gente tem 4 assertivas, 4 frases, e serão necessárias você me dizer quais são as corretas. Primeira, aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 2. Aquele que, por 15 anos, sem interrupção, sem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independente de título e boa-fé. 3. O possuidor não pode, para o fim de contar o tempo exigido para aquisição da propriedade, através de uso capião, acrescentar à sua posse a de seus antecessores, havendo expressa vedação legal. E quarto e último, diz que aquele que exercer por um ano ininterruptamente, sem oposição, posse direta sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com seu ex-cônjuge, que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de um outro imóvel urbano. Então, de acordo com essas sentenças e de acordo com o nosso Código Civil brasileiro, está correto o que se afirma apenas em letra A, na segunda e na terceira sentença. Letra B, na segunda, na terceira e na quarta. Letra C, na primeira e na quarta. E letra D, na primeira, na segunda e na terceira. E letra E, na primeira e na segunda. Aqui também é mais uma questão de concurso para analista judiciário. E a nossa terceira e última sentença, a nossa terceira e última questão, diz que, com relação ao uso capião rural, assinale a opção correta. A. Deve-se adotar, na ação de uso capião especial, o procedimento comum ordinário, sendo o MP obrigado a intervir em todos os atos. B. A uso capião especial pode ser invocada como matéria de defesa, mas, nesse caso, a sentença não vale como título para transcrição no imóvel, no registro de imóvel. Letra C. À luz da Constituição, para que alguém adquira um bem em razão da uso capião constitucional rural, a área de terra em zona rural não pode ser superior a 50 hectares. E letra D. Para a aquisição de imóveis rurais pelo uso capião, é necessário apresentar o justo título, documento hábil que garanta e comprove o direito. E letra E, e último, segundo a legislação em vigor, as terras habitáveis por silvícolas também podem ser objetos de uso capião especial. Então, apenas repetindo, se você souber essas 3 respostas, você vai até o grupo do WhatsApp e coloca
é essa sentença aqui, que eu vou te procurar e vamos ver se você ganhar. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês na aula de hoje. Lembrando que a gente tem uma próxima aula, deixa eu consultar aqui. A gente tem uma próxima aula na quinta-feira. E na quinta-feira eu vou fazer o lançamento da nossa 13ª aula remota. A gente vai ter a nossa 13ª aula, que a gente vai finalizar o Instituto do uso capião. A gente vai ver mais alguma série de espécies de uso capião e lá a gente vai estipular também alguns outros pontos a respeito da nossa disciplina, tá bom? Antes que vocês perguntem, eu estou fazendo a correção, eu peço que vocês tenham calma, que a gente vai chegar lá, vai dar certo, e a nota é só um detalhe, tá bom? Um abraço, até a próxima, vamos em frente, galera, conte comigo.